Beleza. Vamos entrar aqui no nosso conteúdo para valer então, pessoal. Eu quero abordar com vocês hoje infraestrutura de rede em cima de Windows Server 2019. Hoje nós não vamos falar sobre virtualização e plataforma em nuvem. Eu quero subir com vocês um AD, um DNS, um DHCP, um servidor de arquivo e um compartilhamento de internet. Para isso, deixa eu abrir minha apresentação aqui. Eu não vou nem comentar de atributo do servidor, que nós já perdemos um pouquinho de tempo. Vamos direto na estrutura da nossa rede. Nossa rede, depois eu vou estar disponibilizando para vocês essa apresentação completa. Tá? Nossa rede, ela vai ser uma rede formada por um modem, um servidor, que a gente vai chamar de FCC Server. Esse servidor ele vai estar ligado no switch, e esse switch vai estar distribuindo aí para as estações, beleza? Então notem só, o meu servidor ele tem duas placas de rede. Uma placa de rede vai entrar a internet, a outra placa de rede vai comunicar com a minha rede e, logicamente, com os meus computadores. Conseguem visualizar essa estrutura? Ela está entendível? Então entenda, ó, meu servidor ele vai ter duas placas de rede ligado no switch e ligado aí na minha rede local, certo? Essa aqui é a nossa estrutura base. Vamos lá. Aqui eu vou subir o meu VMware. Estou trabalhando aqui em cima de máquina virtual. Então eu vou subir aqui meu Windows Server 2019. Alguém aí tem já subiu um servidor, tem experiência, já teve já fez alguma coisa nessa área? É novidade para todo mundo quando a gente fala de AD, DHCP, DNS. Como é que é para vocês? Beleza. Aqui tudo que eu tenho é o Windows Server instalado e atualizado. Não tem nada configurado nessa máquina até agora. A gente vai fazer tudo junto e do zero. Então, vamos lá. Vou fazer login aqui nela. Então aqui vocês estão vendo o Windows pós-instalado. Eu estou usando aqui uma versão trial, qualquer um de vocês pode entrar lá no site da Microsoft, fazer o cadastro e baixar. Você pode usar o Windows Server durante 180 dias, como eu instalei ele aqui semana passada, eu ainda tenho aqui 173 dias de uso. Tá? Pode ver que ele tem um visual idêntico ao Windows 10, ele é derivado aí, inclusive do Windows 10. Tá? Menu iniciar, as tiles. Então esse aqui é o visual do nosso servidor, beleza? Primeira coisa que eu preciso fazer no meu servidor é dar uma identidade para ele. Então eu preciso configurar aqui as minhas placas de redes. Então eu vou aqui nas propriedades. Configurações do adaptador. Como eu disse para vocês, eu tenho duas placas de rede no meu computador. Uma está aqui tentando identificar, a outra está identificável. Essa placa aqui é onde está conectado o meu cabo que vem direto do modem. Essa aqui é a placa que chega à internet. Essa placa aqui é a placa que vai comunicar com a minha rede local. Beleza? Tá me ouvindo aí? Tranquilo? Beleza. Essa placa que chega à internet nela, eu vou chamar ela de placa WAN. Essa placa que comunica com a minha rede local, eu vou chamar ela de placa LAN. Essa placa aqui, se eu olhar para ela, ela já está pegando IP de forma automática, porque o meu modem já entrega IP direto para ela, é igual o seu computador. Você não conecta do modem direto no computador e magicamente você não tem internet lá, depois que você pluga o cabo? Essa mágica é porque o DHCP ele está entregando IP de forma automática. Então aqui eu vou deixar automático e aqui eu vou configurar a minha placa local. Então aqui eu vou vir no protocolo TCP/IP e vou setar para essa máquina o IP 192.168.10.1. Meu servidor vai ser o IP 10.1. Note que ele gerou a máscara automática, máscara de classe C, 255.255.250.
Isso aqui vai ser importante daqui a pouco, na hora que a gente for configurar a nossa zona de DNS. Como é um servidor só que vai ter todas as funções, o meu gateway padrão também vai ser 192.168.10.1. E o meu servidor DNS também vai ser esse carinha aqui, 192.168.10.1. Tiago, por que você está repetindo tudo isso? Porque essa máquina que a gente está configurando, ele vai ser um servidor de AD, de DNS e de DHCP. Tá? Eu poderia desmembrar, poderia ter outra máquina física para ser só o DNS, poderia ter outra máquina física para ser só o AD ou só o DHCP, mas eu vou fazer tudo nessa máquina aqui agora, beleza? Por isso que eu estou repetindo esses números e essas faixas de IP. Salvei. Agora vamos dar um nome para o nosso servidor. Então, vou vir aqui no meu computador, este computador, propriedades, e vou dar um nome aqui para esse PC. Vamos chamar ele de FCC-server. Vamos dar um OK aqui. E vamos reiniciar nossa máquina para ela aderir a essas novas configurações. Beleza? Tamo junto aí? Tá me ouvindo? Tá nítido? Beleza. Reiniciando aqui, nós vamos instalar o nosso serviço, nosso primeiro serviço, que é o DNS. Alguém sabe aí, teoricamente, o que é o DNS? Para que ele serve? Exatamente. Exatamente. E ele vai fazer a conversão dos IPs em nome de domínio e vice-versa. E vocês vão entender que se eu tiver o IP do site, eu consigo acessar, não consigo? E se eu tiver o nome de domínio do site, eu também consigo acessar. É porque a gente vai configurar a zona direta e a zona inversa. Vocês vão ver isso aqui agora. Ó. Aqui no menu inicial, já vamos começar organizando ele. As funções que eu mais uso, que eu mais preciso, é o Server Manager, vou tela aqui, o Windows PowerShell e os demais que vai vir por aqui agora. Então vamos adicionar aqui nossa primeira função, que é a função de DNS. Notem que como eu não estou usando nenhum servidor virtual, eu estou instalando nesse próprio carinha aqui, que é o 192.168.10.1, que é o nosso FCC Server, que a gente acabou de nomear. Então aqui eu vou subir aqui, ó, vou marcar aqui o DNS. Vamos avançar aqui. E vamos instalar a nossa primeira função. Aqui vocês notem que é o que você disse. Nós vamos configurar as duas zonas de forma que depois todos os computadores que tiver ingressado no nosso domínio, eles vão se tornar visíveis, tanto por IP quanto por nome, e o domínio ele vai conseguir identificar e organizar toda a árvore de domínio. Essa é a ideia do DNS dentro da rede local, é converter nome de IP em nome de domínio e vice-versa. Aqui é bem rapidinho, a gente já instala e já dá sequência. Tá? Podem interagir, gente, enquanto a gente estiver aqui prosseguindo nessas telas, pode dar opinião, pode falar aí. Beleza? Se tiver dúvida, quiser compartilhar alguma experiência na área de redes. Não, mas gente, vamos quebrar essa timidez aí. Né? A gente está aqui para aprender, aproveita a oportunidade aí para a gente interagir bacana. Se eu estiver indo rápido demais, né, dá um alô aí também. Então, assim, conto com vocês para a gente fazer uma aula aí de nível alto aí. Então, a gente está instalando aqui a nossa primeira função.
Beleza, função de DNS ela está instalada. Agora eu preciso configurar ela. Então, como qualquer programa, se eu procurar aqui agora por DNS, meu DNS está aqui, ó. Já vou fixar ele aqui no meu menu iniciar para facilitar, né, o gerenciamento dele. Aqui está o meu DNS que eu acabei de instalar. Deixa eu fechar essa janela de trás. Vamos trabalhar aqui dentro. Então, eu estou vendo aqui a raiz, que é o meu servidor. Aqui eu estou vendo as duas zonas principais que a gente vai trabalhar hoje, que é a zona de pesquisa direta e a zona de pesquisa inversa. Vamos começar trabalhando aqui na zona de pesquisa direta. Vamos configurar ela. Vamos aqui, nova zona, avança. É uma zona primária. A zona fcc.com.br. Vou até copiar aqui, que eu vou precisar disso aqui. Avança, avança. Vamos permitir aqui as atualizações dinâmicas e não seguras. Lá na frente eu explico o porquê disso aqui. E vamos finalizar aqui. Nossa zona aqui ela está criada. Dentro dessa zona, eu preciso configurar aqui o nível de autoridade. Eu tenho que colocar isso aqui no padrão FQDN. Padrão FQDN é o padrão totalmente qualificado de nome da Microsoft, que consiste em nome do computador, ponto, nome do domínio, com ponto final no final. Esse aqui é o nome totalmente qualificado de um objeto de rede dentro de um ambiente de servidor Windows. Ó. Nome do objeto, ponto, nome do domínio, ponto. Vou fazer a mesma coisa aqui para o nosso host master. Aplicar. Vou vir aqui no nome do nosso servidor e vou qualificar ele também. Ó. FCC Server é o nome do nosso servidor. Ctrl V aqui, ó. Então, totalmente qualificado. Nome do servidor, ponto, nome do domínio, ponto. E vou contar para ele que esse carinha aqui, ó, que esse servidor, ele equivale a quem? A 192.168.10.1, que é o endereço que nós definimos lá na placa de rede, lembra? Então, eu estou vinculando esse servidor a esse IP. Tranquilo? Ok, pessoal? Tá me ouvindo? Dá sinal aí para me ver que não caiu, viu? Então, aqui, ok. Aplicar e ok. Ainda dentro da zona de pesquisa direta, eu preciso criar um host do tipo apontamento. Então, eu tenho que apontar ele também para 192.168.10.1. E eu tenho aqui que adicionar esse host e está feito. Agora, vamos criar aqui e configurar a nossa zona de pesquisa inversa. Nova zona, próximo. A zona primária de pesquisa inversa. Uma zona baseada em IPv4. Lembra que a nossa máscara é 255.255.255.0? Então, olha só, ele quer saber aqui, ó, qual que é a identidade da rede? É a nossa rede 192.168.10. Ou seja, vou abrir aqui de novo as configurações de rede, só para vocês entenderem isso aqui melhor. Ó. Abrindo aqui propriedades. Alterar configurações do adaptador. A nossa LAN aqui. Ó. Notem que o meu servidor é 192.168.10.1. A minha rede é 255.255.255.0. Então, a minha rede ela é 192.168.10. Então, eu estou configurando uma zona inversa para vasculhar toda uma rede que se baseia em 192.168.10, correspondente à minha máscara. Ok? Beleza? Então, tá aí. Voltando aqui no nosso DNS, vamos avançar. Aqui o arquivo DNS, permitir atualizações e concluir. Pode ver que ele gerou o arquivo aqui inverso. Vamos configurar ele também. Então, propriedades. Mais uma vez, vamos deixar aqui totalmente qualificado no padrão FQDN. Aqui em servidor de nomes, agora que eu vou em editar, só que como eu já criei a zona direta, quando eu mandar resolver aqui, automaticamente ele já vai buscar, porque a zona direta já está trabalhando, já está funcionando, e eu consigo reverter ela, resolver ela
simplesmente clicando aqui, porque existe já, né, uma zona de DNS ativa nesse servidor. Então, quando eu dou um OK aqui, eu estou com a minha zona direta e inversa quase configurada, quase finalizada. Então, se eu vier aqui agora, eu preciso criar um novo ponteiro. E lembra que aqui eu criei um registro do tipo apontamento, um host A? Agora eu vou vir aqui na nossa zona reversa e vou criar um ponteiro apontando para aquele host do tipo apontamento. Então eu vou procurar ele aqui, ó, em FCC Server, zona de pesquisa direta, fcc.com.br, o host de apontamento que eu criei anteriormente. Ó. Agora eu tenho uma zona atrelada à outra, uma zona resolvendo a outra. E para eu ver que isso aqui está funcionando, eu vou abrir aqui o meu PowerShell e vou dar um comandinho aqui. Para mim saber que isso aqui está ok, eu vou dar um comandinho aqui que chama nslookup, e eu vou perguntar para o meu servidor o seguinte, quem que é 192.168.10.1? Ele vai me responder, ó, que é o servidor correspondente ao DNS fcc.com.br, e ele consegue resolver isso aqui de forma inversa. E se eu perguntar para ele quem que é fcc.com.br, ele também me responde. E se eu perguntar para ele quem que é fccserver.fcc.com.br, ele também responde. Então aqui vocês conseguem visualizar que o meu servidor está respondendo direto e inversamente. Então o meu DNS local ele está funcionando. Beleza? Beleza, gente? Tranquilo. Lembrando que o propósito desse treinamento aqui, que na verdade não é um treinamento, é um mini curso, não é que vocês de fato aprendam, mas conheçam, né, e vejam como que é o passo a passo aqui de criação de uma estrutura dessa. Ele é demonstrativo, tá? Então aqui o nosso DNS ele está fluido aqui. Feito isso, vamos subir agora então a nossa segunda função, que vai ser o serviço de AD. O que é o AD? Enquanto eu vou abrindo aqui, o que é o Active Directory? Busca aí. Para mim instalar ele, eu vou abrir aqui meu Server Manager. Vamos lá, gente, opinião aí. Pessoal, não precisa ter medo de perguntar. Não fica com medo, às vezes, nossa, eu vou falar algo aqui que não tem nada a ver e tal. Gente, interage. O importante aqui é compartilhar informação e todo mundo crescer aí no conhecimento, beleza? Então não preocupem com isso. Vamos adicionar aqui nossa segunda função, que vai ser o serviço de domínio do Active Directory. Eu vou instalar ele enquanto ele se configura, eu vou falar um pouquinho dele, tá? Então aqui vamos dar um próximo. É uma instalação feita no próprio servidor, não é um servidor remoto, não é um servidor em nuvem. Vamos selecionar aqui, ó, serviço de domínio do Active Directory. Pessoal, eu estou com uma reinicialização pendente, eu vou ter que dar uma cancelada aqui para reiniciar por conta de um serviço e já retorna aqui, porque senão ele pode dar problema aqui, tá? Enquanto ele reinicia, vamos trocar uma ideia aqui. O AD, ele é o quê? Ele é o local do Windows onde eu tenho armazenado meus usuários, computadores, objetos, grupos. Então ele é o banco de dados, ele é o coração de uma estrutura de rede, onde eu vou guardar ali literalmente a minha estrutura de dados ali, que é valioso, que é a questão de permissão de usuário, o que o usuário pode ou não fazer com o objeto, quem são os grupos, qual que é o nível de permissão, né?
cada usuário, quem que é o usuário com perfil administrador, quem que é o perfil usuário padrão do Windows. Então ele é ali o coraçãozinho onde as minhas informações elas vão estar armazenadas em relação à minha rede. Olha que beleza, instalando atualização bem no meio do treinamento, me ajuda. Deixa eu terminar aqui. Uma das coisas que me deixa pé da vida com o Windows é ele não te permitir controlar tanto esses updates no Windows 10 e no Windows Server 2016 e 2019. Você não tem um controle tão fluido quanto você tinha ali no Windows 7 e no Windows 8, desabilitando e habilitando. Essa ferramenta que eu estou utilizando para dar o treinamento é o VMware. Aqui eu tenho preparado o meu Windows Server e o meu Windows 8 para a gente ingressar no domínio. Mas eu poderia estar utilizando aqui, por exemplo, o próprio Hyper-V dentro do Windows 8 ou do Windows 10. Então você pode utilizar o VirtualBox, que é gratuito, o VMware, que é pago, ou o próprio fugiu o nome agora. Ah, é próprio do. Sim, sim. Ele faz parte aqui do Windows Server. Tá? O Server Manager você tem ele desde do 2003 ali, ele existe. Ele só foi aperfeiçoando. Mas ele faz parte da estrutura do Windows Server, da família mesmo. Próximo aqui de novo, vamos instalar aqui o nosso serviço agora de domínio. Então aqui, ó, serviço de domínio do Active Directory. Próximo, próximo, próximo. E instala. Pessoal, enquanto instala, eu quero uma opinião, eu quero uma opinião de vocês aqui. Eu estou mostrando aqui um passo a passo, uma receita de bolo. Por exemplo, ao final desse mini curso, se você estiver gravando ele e você pegar uma máquina virtual e for seguir o passo a passo que a gente está fazendo, é certo que vai dar certo, não vai? No final? Beleza. O que falta então? Aí você fala, Thiago, mas então é só esse avança e conclui que é instalar um servidor? Né? Qual que é a opinião? O que faltaria, além do avança e conclui? O que ainda precisaria ser agregado para que você, por exemplo, pegasse esse conhecimento de hoje e colocasse em produção de fato? Exatamente. Eu falo muito isso com os meus alunos, que a experiência do dia a dia ela é importante. Por exemplo, aqui a gente está fazendo uma receita de bolo que não tem como dar errado. É muito raro, é só se alguma função, alguma coisa do Windows aqui barrar e der problema. Mas essa receita de bolo hoje, ela não tem como dar errado, porque a gente está partindo de um servidor do zero, que não tinha nada instalado, seguindo a sequência lógica, então tudo está num ambiente perfeito, entende? O que é o interessante aqui do conhecimento, não só no Windows, mas no Linux e em outras áreas, é saber realmente como que um DNS funciona por fora, a fundo, um DHCP, um AD, porque o Windows, lembra que o Windows Server ele é um PC. Uma hora ou outra você vai baixar uma atualização, ele vai travar, ele vai corromper o seu AD, ele vai bagunçar o seu DNS. E aí, por que meu DNS parou de responder? Né? Muitas das vezes eu já vi pessoas formatando computadores, servidores do zero por pouca coisa, por não saber ir lá na essência do problema e analisar ele. Então, assim, a dica que eu dou, né? Aperfeiçoa nesse conhecimento porque é muito legal. Né? Saber realmente o que está por trás de uma função, de um recurso e como que ele funciona, né? Amarrado a outras funções. Vocês vão ver agora, daqui a pouco, no próximo reinício, o AD vai fazer uma pequena bagunça aqui na minha máquina. Nós vamos ter que corrigir ele. Então, ó, terminei de instalar aqui o AD. Vamos, então, configurar aqui o nosso AD. Vamos promover esse servidor a um controlador de domínio.
Como eu não tenho nenhum domínio criado e não quero adicionar um controlador existente, eu vou adicionar uma nova floresta chamada fcc.com.br. Esse aqui vai ser o meu domínio raiz. Deixa ele fazer essa configuração inicial. Vou definir uma senha aqui para eu ingressar as minhas máquinas no domínio. Aqui ele está falando aqui para mim se eu quero criar uma delegação DNS automática ou o que eu quero fazer. Eu não quero criar automática porque eu já criei ela no início. Então, vou desmarcar aqui e vou dar uma sequência. E ele vai procurar aqui o nome de NetBIOS, que é o nome simplificado do meu domínio, que eu vou estar utilizando para ingressar daqui a pouco o meu computador, né, na rede. Então, como eu tenho aqui o domínio fcc.com.br, o meu NetBIOS vai ser FCC. Isso é automático. E se eu tivesse aqui o domínio format.com.br, seria format. Então, que ele gerou o NetBIOS FCC. Vamos avançar aqui. Aqui os nossos, o local de armazenamento do nosso banco de dados do AD. Daqui a pouco nós vamos entrar dentro da pasta Sysvol e algumas outras pastas de sistema para fazer algumas configurações. Aqui um resumo de tudo que foi feito. Eu posso salvar o script para me executar isso aqui depois via PowerShell, que é uma parte mais avançada do Windows para você subir via comando, que não é o caso de agora. Então vamos dar um próximo aqui. E ele vai proceder com a configuração do AD. Pessoal, quando a gente fala de estrutura de rede, me dá uma opinião aí. Linux ou Windows? O que pega? Qual que é a opinião de vocês? Por quê? Por qual característica? Se a gente fosse pensar por aí, eu devolver uma outra pergunta então. O Windows ele é inseguro? O que pega então? O Windows seria mais ruim, vamos dizer assim, do que o Linux, se a gente fosse falar em segurança? Concordo com vocês em parte, mas eu concordo sim. A quantidade de informação disponível é muito alta. Mas o que faz o Windows ser um sistema, às vezes, inseguro, igual é colocado por vocês e tantos outros usuários e administradores de redes, tem a ver muito com o conhecimento daquele que está por trás configurando. A gente já pegou muita rede com senha de administrador exposta, já pegou muita bagunça de rede mesmo, no qual as brechas estavam escancaradas, mas não porque o Windows era ruim ou razões, né, que geralmente a gente ouve por aí, mas é porque exatamente, a culpa é de quem sentou ali atrás e subiu aquela função, que deixou o boot pronto ali para. Imagina só o seguinte: a gente faz esse teste sempre nas aulas de manutenção. Cria o usuário, limita o usuário, coloca a senha no usuário e faz toda aquela configuração básica ali que todo mundo está acostumado. E aí o que acontece? O setup fica com o boot liberado. Então você vai lá e coloca um Linux lá, boota, não tem segurança. Exatamente, já era. Ou seja, você configurou toda a parte bonita do Windows,
Mas uma vez que o Windows está desligado, ele está morto na mão de quem estiver tentando acessar. Então a segurança ela começa desde o lacre do computador, porque também não adianta nada o setup ter bloqueio, ter senha e boot só no HD, se o HD também está exposto. Então eu vou lá, removo meu HD, coloco na outra máquina, os arquivos estão tudo exposto de novo. Então tem que se pensar nos detalhes. A segurança da empresa, o segurança que está lá na portaria, até as GPO mais complexa que o gerente de rede lá, que o responsável vai colocar, uma coisa está entrelaçada na outra, entende? Um bom proxy atrás, um bom firewall filtrando tudo que entra, tudo que sai, liberando e administrando portas, tudo entra. Porque senão, sem nabios exatamente. Então, é importante que a pessoa tenha uma experiência nessa área, né, para quê? Para ela conseguir enxergar de uma ponta a outra aonde que a coisa se complica ali. Entendeu? É legal, é uma área que eu curto demais, porque você consegue enxergar o dinamismo dela e tentar cercar daqui, cercar de lá, e sentar e entender como é que a empresa funciona. O mais complicado é empresa grande. Empresa grande, onde você tem presidente, gerentes e tal, muitas das vezes você tem uma guerra ali, onde eles querem ser administrador, eles têm poder dentro da empresa para querer ser e serem. Então, não é porque a regra está existe a regra de TI e tudo, mas se eles quiserem ser, você tem que colocar. E aí você bota em xeque toda a segurança. Um problema que a gente tem muito numa empresa que eu trabalhei há alguns anos foi exatamente de gerentes, de diretores e presidente ter o próprio notebook da empresa e levar para casa. E aí na segunda-feira voltava com joguinho, com navegadores alterados e tudo mais, e enfiava na rede da gente lá. Como é que você controla algo desse tipo? Pessoal? Ah, beleza, então. Beleza. Entendeu? Não tem como controlar isso. O gerente, por poder administrativo, se ele quiser levar, ele pode. Mas ele volta com aquela máquina infectada no final de semana, na segunda-feira, e enfia o cabo de rede ali, aí complica. Então tem muito detalhe que tem que ser considerado, sabe? E a questão de. Agora, e a questão de custo? Que vocês acham? O que vocês acham em relação ao Windows e em relação a Linux? Sim. Gente, o que pesa hoje, o que realmente pesa no final das implantações. Tá cortando? Estão ouvindo aí? O que pega hoje, principalmente numa implantação Linux ou Windows, não é mais a questão da o que é bonito, a interface, ou esse é mais seguro, esse não é, é a questão do custo. Essa brincadeira nossa aqui hoje, com o Windows 2019, mais o Windows 8, que na verdade hoje a gente compraria o 10, né? Que ele já não vende mais.
o Windows Server Standard que nós estamos utilizando aqui, o custo dele é até semana passada que eu olhei, estava $965. Multiplica isso aí por 5,50. Tá mais ou menos uns 6 mil e pouco. Só a licença do Windows. Isso tirando as calls, isso tirando a licença das minhas estações, isso não considerando nenhum servidor virtualizado dentro dele, porque também você pagaria a licença dele. Então o custo hoje com licenciamento Microsoft, ele é muito pesado. Então assim, onde que eu indico o Windows? Onde realmente eu preciso do Windows. Se eu tenho uma aplicação que eu posso rodar Linux nela e eu posso reduzir o custo drasticamente, vamos fazer isso. Tem uma empresa grande aqui de Patos, que eu quero até que o gestor de TI de lá participe com a gente na quinta, eu até falei com ele hoje, lá nós tivemos deixou de gastar algo em torno de R$23 mil. Nós tiramos 3 servidores 2008, a gente estava até pensando em subir eles para 2016, a gente tirou 3 servidores 2008, colocou um servidor em Linux, tiramos 10 estações Windows e colocamos 10 estações Linux, a economia de servidor mais o Windows bateu mais ou menos uns 23 mil ali de diminuição de gasto, pra vocês terem uma ideia. A implantação com software, nós gastamos ali 2.200 com uma versão de Linux que a gente comprou ela por conta do suporte. Então, assim, é muito significativo. A gente não faz essa discrepância aqui não, Michael. A hora de servidor hoje, de implantação, é uma hora bem trabalhada. É uma hora de chegar lá, a gente senta, começa e não perde tempo procurando, pesquisando, nem nada. A gente chega para fazer o serviço, ela gira em torno de 130 a 165 reais a hora. Tá? Vale muito a pena. Como se diz, muitas das vezes o cliente ele até fica em cima, porque ele sabe que ele está pagando um valor significativo. Então ele está ali o tempo todo, vendo se realmente o serviço está rendendo, se ele está subindo, se está caminhando para encerrar logo, entende? Mas é válido, o preço varia de 130 a 165. E o que varia nisso? É o serviço que vai subir. É um custo X, você subir ali, por exemplo, um DHCP e um DNS. É um custo X você pegar uma rede inteira e configurar os usuários, configurar a permissão, configurar compartilhamento, configurar GPO e fazer toda aquela amarração, o que o usuário pode ou não na hora de logar. Isso leva tempo, isso aí também a gente assume uma responsabilidade muito grande. Não é só pelo serviço técnico, mas veja bem, o financeiro, o funcionário X não pode acessar os arquivos do financeiro. Funcionário tal, quando logar, não pode carregar nada na área de trabalho a não ser o sistema, porque o funcionário trabalha de meia-noite às 6 da manhã, então ele não pode ter acesso à internet para não perder o foco quando não tem ninguém olhando, entende? Então a questão é qual que é o risco que eu assumo quando eu faço aquele serviço. Então quanto maior é o risco, mais agregado é o valor, porque a gente está sujeito a ter que ir lá talvez de madrugada, está sujeito a tanta variância. Então, é calculado em cima disso, entende? É uma pressão, porque não adianta, porque amanhã, se tiver eu falo o seguinte, configurar um backup é muito simples. Você vai lá, avança, avança, avança e conclui. Um backup, que seja na Amazon, qualquer outra ferramenta, não leva mais aí que 20 minutos, meia hora. E aí, às vezes, o cliente pergunta pra gente, mas por que você está cobrando esse valor absurdo? Já ouvi isso. Aí o que a gente responde para ele? Não é só pelo valor, mas imagina só que hoje está tudo bem. E amanhã, a hora que der um pau nesse servidor e você perder tudo local. Primeira pessoa que vai me ligar, que vai ligar, sou eu. Tiago, cadê meus arquivos? O risco, Michael, que a gente assume, cara, tem vezes que, vou te mentir não, já teve serviço lá no início, de eu nem dormir, sabendo que ele estava rodando por meio das minhas mãos, que eu tinha recebido algo significativo por ele e que se desse algum pau, eu estava lascado, entendeu? Já aconteceu isso no passado, mas é uns frio na barriga gostoso que traz experiência, sabe? E te coloca num diferencial, mas o início ele é engraçado e dá medo. Pode.
Isso a gente passou, inclusive, já com manutenção de computador. O cliente chega para a gente, Thiago, quanto que é a formatação? É 120, Maicon, a nossa formatação hoje. Ah, mas tem o cara ali do jornalzinho que faz por 50. Eu, com todo respeito, eu falo para ele, não, pode fazer com ele e tal, a gente está à disposição. Se precisar, volta. E já teve cliente que voltou com a máquina, com com arquivo perdido, com uma bagunça no computador, e ele pagar mais caro pelo serviço de recuperação de dados e recuperar ali 30% do que ele tinha e ainda pagar pela recuperação de dados, formatação e serviço completo. Em anos de experiência, já tem 16 anos, que eu estou nessa, 14 anos, na verdade, que eu estou nessa área. Então, assim, a gente já viveu de tudo um pouco. Então, assim, o barato, às vezes, ele sim sai caro. Pessoal, voltando aqui no nosso servidor, ele... Como é que é? Repete. Repete que eu não entendi. Michael, repete aí, eu não te entendi. Michael? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Ah, beleza. Então, voltando aqui, ó, nosso servidor, nós já instalamos o DNS, o AD, e agora que eu vou logar de novo. Notem que depois do AD, eu já loguei aqui, ó, no meu domínio, fcc/administrador. Eu já não sou um administrador, um usuário local, mas eu já sou aqui, ó, um usuário de domínio. Vamos logar aqui dentro. Aqui então eu já estou logado como administrador de domínio. Deixa ele só acabar de subir aqui. Espera aí, tá quase vindo. Aqui ele tá um pouquinho lento porque eu estou usando um software de gravação de vídeo aqui de fundo para gravar essa videoaula e disponibilizar depois para vocês. Pessoal, Facebook e Instagram é /formate Solucois, tá? Tudo emendados. Formate de formatação com temudo, Solucois de soluções, tá? Segue lá, curte lá nossas postagens, compartilha, ajuda a gente a crescer. Pega, por favor. Eu estou gravando ela aqui e vou disponibilizar ela amanhã ou no máximo depois para vocês. Só fazer algumas ediçõezinhas nela e disponibilizar de volta, tá? Beleza, aqui, ó. Eu já como a gente acabou de instalar o AD, agora que eu tenho serviço de aqui, ó, usuários e computadores do Active Directory. Vou fixar isso aqui no meu menu iniciar também. Daqui a pouco a gente vai vir aqui criar os nossos usuários e criar a nossa estrutura da faculdade, tá? Mas a próxima e última função desse momento que a gente vai colocar é a função de DHCP. O que é o DHCP? Exatamente. Para mim não ter que ficar fixando IP manualmente nas minhas placas de rede, eu tenho uma função de DHCP para fazer isso. Antes de... Exatamente. Antes disso, eu vou vir aqui na minha configuração de placa de rede, aqui ó, na minha LAN, aqui ó, o AD, ele faz isso aqui ó. Eu preciso vir cá sempre e corrigir aqui. Opa. Eu preciso também corrigir aqui a minha WAN, que é uma alteração que o AD faz sempre que ele acaba de reiniciar aqui, ó. Beleza. Agora sim, ó, vamos instalar a nossa próxima função, que é o nosso DHCP. Então eu vou aqui em Server Manager de novo.
Deixa ele atualizar aqui. E vamos aqui para a nossa terceira função. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês hoje, na prática, eu não faria numa empresa dessa maneira, que é condensar 3 serviços tão importantes na mesma máquina. Então, geralmente, o mínimo que é interessante fazer é ter um DNS separado ali, talvez, do DHCP, ou se você tiver funções mais importantes, fazer um balanceamento de carga para ver em quais servidores você jogaria uma função ou outra, porque nesse caso nosso, se for um servidor em produção e essa fonte queimar, eu perco DNS, eu perco AD, eu perco o meu AD. Então, nem internet nas máquinas locais eu teria por conta da falta desse servidor. Então, eu preciso dimensionar isso, eu preciso ver quais são as funções vitais que eu posso jogar para uma máquina ou para outra. Eu preciso ter um Cider Backup, eu preciso ter um servidor de réplica, de cópia do lado, para caso esse aqui falhasse, o outro entrasse imediatamente. Então tem que pensar nesses detalhes, porque é tudo muito bonito até dar o problema. Então a gente tem que pensar qual que é a demanda em cima dessa máquina, né, qual que é realmente a expectativa da empresa em cima dela, e se essa máquina parar agora, quanto de dinheiro que eu vou parar de faturar nas próximas 2 horas, que é o tempo de manutenção, entendeu? Então, tudo é muito fácil de fazer, tudo é muito tranquilo até que o problema acontece. Aí você fica louco, o telefone não para de tocar, o povo fica louco em cima de você, que hora que volta, como é que faz, por que isso aconteceu, por que não preveniu, e começa aquela chuva de perguntas. Então, assim, é pesado, mas, como eu disse, é legal. Então, aqui o DHCP. Não vai fazer tanta diferença na questão de dar problema ou não dar. Entendeu? O acesso remoto é simplesmente um acesso remoto e a gente vai fazer ele daqui a pouco. Eu vou gerenciar esse servidor pelo meu Windows 8. Eu não preciso nem ter teclado, mouse e monitor nele. Entendeu? Para quê? Simplesmente para evitar o usuário de ir lá e mexer nele. Tá? Então é interessante? Sim, porque você limita muita gente a alterar alguma coisa e os curiosos ir lá e fazer isso. Mas se tiver de fazer alguma bagunça, o mesmo cara que tem acesso ao servidor físico, na frente dele com teclado e mouse, é o mesmo cara que vai ter acesso a ele virtualmente. Uma vez que você está com a área de trabalho remota, espelhada, seja no Windows 7, 8 ou 10, você está com o servidor na mão, entende? Então, não muda, não vai mudar nada nesse aspecto de diminuir o impacto de uma alteração errada. Tudo que eu estou fazendo aqui agora, remotamente eu posso instalar uma função, adicionar um usuário, alterar a permissão de usuário simples para usuário administrador. Entendeu? Então, não muda, em questão de segurança, não vai mudar muita coisa não. DHCP aqui está instalado. Vamos configurar aqui agora o nosso DHCP. Primeira coisa, como eu já tenho um domínio configurado aqui, eu preciso permitir que o domínio, né, que o meu usuário de domínio gerencie o meu DHCP. Então eu vou habilitar aqui que o usuário FCC administrador possa ter acesso às configurações avançadas aí do meu DHCP. E está autorizado aqui, ó. Então vamos lá configurar o nosso DHCP agora. Mais uma função que a gente acaba de colocar. Vamos fixar ela aqui no menu iniciar. DHCP. Vamos vir aqui Vamos criar aqui uma nova zona. Um novo escopo, desculpa. Vamos chamar isso aqui de escopo FCC. Nosso endereço aqui vai ser 192.168.10. Vamos entregar do IP 80 até o IP 192.168.10.100. Vamos entregar 20 IPs nessa rede.
Comprimento de rede padrão, né, máscara classe C, básica. Próximo. Né, não vai ter nenhuma exclusão. Exclusão que seria se de repente entre o 80 e o 100 eu não quisesse entregar de forma automática o 90, o 91 e 92. Poderia vir cá e falar, eu não quero que o intervalo 192, 168, 10, 91 até 192, 168, 10, 91 até o 94, por exemplo, né? Eu não quero que essas faixas sejam entregues. Então o DHCP vai entregar 192, 68, 10, 90 e o próximo IP seria qual? 192, 68, 10, 95. Ele pularia esse intervalo aqui, ó. Mas nós não vamos tirar isso aqui não, vamos deixar. Por hora, nosso DHCP vai ficar ativo por 8 horas, que é o básico, que é o normal. E eu vou configurar as demais opções agora. O nosso servidor ele também não era gateway. Lembra lá atrás? Então, nosso servidor ele vai entregar também o gateway na rede. Aqui, ó, ele vai ser o nosso gateway de rede. DNS, deixa eu remover esses dois aqui, ó. Nosso servidor ele é DNS. Então, ó, o DNS 192.168.10.1 correspondente a esse servidor, eu vou adicionar aqui, ó. Ele vai verificar se é um DNS válido e ele autenticou aqui, ó, que é o nosso próprio servidor sendo o DNS da rede. Próximo. Não vamos configurar servidor Wins, vamos só remover aqui. E eu já vou ativar o meu escopo do DHCP aqui agora. Aqui, ó. O escopo nosso está aqui, né? O nosso pool de endereço de 80 a 100, né? Não tem nenhuma reserva e ainda não tem nenhuma política de DHCP, não tem nenhum IP ativo, porque nós ainda não logamos a nossa máquina. Então veja bem aqui, ó, nós configuramos aqui o nosso DNS, nosso AD e o nosso DHCP. Vamos dar uma vinda, agora vamos aqui no nosso Windows 8 e vamos ligar essa máquina aqui, ó. Sim. Vai depender do sistema. É um problema isso aí que eu quero até compartilhar como experiência. Hoje a Format ela representa um sistema que ele só roda em Windows. Hoje, 60 a 70% de todos os sistemas disponíveis só roda em Windows. E a maioria desses sistemas hoje, eles não estão preparados para a nuvem. Eu não atendo nenhuma empresa hoje que permite isso. Então, todos os sistemas são locais, todos os bancos de dados são locais, e o que a gente faz é o quê? É fazer o compartilhamento, a configuração daquela pasta para subir para a nuvem. Vale a pena? Repete a pergunta aí só para mim ligar uma coisa aqui com a outra de novo. Volta. Não, seria interessante sincronizar isso. A questão que pega hoje por experiência é realmente a construção dos sistemas atuais que não permite tanto isso. E os sistemas que têm essa tecnologia são muito caros. Eu estou falando por experiência porque nós atendemos rede de farmácia, a gente atende algumas lojas e padarias. Sistema para isso hoje, a média das padarias elas estão dispostas a pagar até 150, 180 de manutenção de software. E um software que entrega uma tecnologia dessa, ele vai subir ali para a faixa dos 300, 300 e pouco. Então o problema hoje, vale a pena? Vale a pena. Só que a onerosidade disso é o que pega. Tem uma rede de farmácia que a gente atende hoje, ela tem a sede e 3 farmácias em volta. Eles têm um servidor Linux só para fazer o compartilhamento desse banco de dados entre as 3 farmácias e um servidor Windows, só que a gente fala servidor, mas na verdade ele roda o Windows 10, para rodar a aplicação. A aplicação dele só roda em Windows, não roda em Linux, mas o banco ele roda em cima de Linux, o que diminui o custo, porque a gente utiliza lá o Ubuntu Server para isso e funciona perfeito.
Se eu fosse subir o banco deles em cima do Windows, o Windows 10 não seria possível. Teria que ser o Windows Server. Então, vale a pena demais você, se você vai sugerir uma solução de software para uma empresa, ou seja para uma padaria, buscar uma solução que já rode nativamente no Linux e, se possível, sincronize isso de forma nativa entre a filial e a matriz e procurar essas características. E a maioria das empresas hoje que a gente atende, que a gente entrou nelas e já tinha sistema implantado, não tem isso. Esclareceu a dúvida? A questão da nuvem hoje eu respondo tanto para Linux quanto para Windows. Olha a dificuldade que nós tivemos para fazer esse treinamento de ontem para hoje. Tem muita tecnologia bacana demais em nuvem, tanto em ambiente Linux quanto Windows. O Azure chegou aí para ficar, é uma tecnologia assim, de alta performance. Eu queria até depois demonstrar ela para vocês, mas o que pega hoje, Michael, é a questão da disponibilidade. Hoje eu ainda não tenho coragem, a palavra certa é essa, dentro de Patos, de entregar uma rede totalmente baseada em nuvem para um cliente meu, porque eu sei que com a estabilidade que a gente tem aqui, o problema ele é certo. Vai ter usuário tentando logar e não vai dar conta, vai ter usuário tentando passar mercadoria em caixa e não vai sincronizar e vai virar aquela bagunça. A questão da nuvem hoje ela não pega em relação a Linux ou Windows. Eu não estou falando em questão de implantação e custo, sim, mas o que pega hoje a nível técnico é a questão da disponibilidade e da constância da internet. Bacana então, valeu. Vamos lá então, ó. Acabei de ligar meu Windows 8. Pode ver que ele já sincronizou aqui com o meu servidor fcc.com.br. Vamos dar uma olhada aqui como é que está a minha placa de rede, ó. Vou abrir aqui o prompt comando. Ó. Vamos dar aqui um IP config. Pode ver aqui, ó, que ele está pegando o IP 192.168.10.80, que foi o primeiro IP do nosso DHCP, e está pegando o gateway padrão 192.168.10.1, que é o nosso gateway padrão que a gente acabou de configurar também. Você deu o ipconfig /all aqui para ver tudo. Deixa eu maximizar a tela aqui, ó. Pode ver aqui, ó, que a minha zona de meu DNS, ó, meu gateway padrão 192.168.10.1. Cadê meu DNS aqui? Cadê? Máscara, concessão. Cadê? Perdido aqui, peraí. A telinha tá pequena aqui para mim. Aqui, ó, servidor de DNS, tá vendo? Ó, 192.168.10.1. Então, o meu servidor passou a ser agora o meu servidor de gateway, meu servidor de DNS e o meu servidor de IP. E eu não estou no domínio ainda, mas o meu servidor aqui já está identificado como fcc.com.br. E se eu vier aqui nas configurações de placa de rede, eu consigo visualizar isso aqui também, ó. Aqui, ó, já estou vendo aqui, ó, o subdomínio aqui, ó, fcc.com.br. E se eu der um status aqui, eu consigo visualizar tudo aqui mais bonitinho, ó. Então, aqui, ó, meu IP final 80 e o meu gateway DNS e o DHCP vem de 192.168.10.1, que é o meu próprio servidor. Beleza? Beleza? Tranquilo. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos ingressar essa máquina nossa no domínio. Notem por enquanto que eu não tenho internet. Pode ver aqui, ó, que está com uma exclamaçãozinha aqui. Embora eu tenha IP, tem tudo bonitinho, eu ainda não tenho internet. Eu vou ter que fazer uma configuração daqui a pouco no meu servidor para que a internet seja liberada para cá. Mas antes disso, vamos ingressar essa máquina aqui no domínio. Então, meu computador, propriedades, configurações avançadas, nome do computador. Notem que essa máquina aqui, ela chama estação 01. Só um detalhe, deixa eu voltar aqui para vocês verem um negócio. Aqui no meu Windows Server, se eu vier aqui no meu... Aqui, ó, no meu pool de endereço aqui, ó, 192.168.10.80 equivale a estação1.fcc.com.br. Pode ver que ele vinculou aqui, ó, o nome da estação, ponto nome do domínio. Então, o primeiro endereço ativo, né, com acesso completo, sem nenhuma política. Agora, vamos ingressar essa máquina nossa aqui, ó, no domínio. Nosso domínio aqui é o domínio
FCC. Vamos logar aqui, ó, administrator. E a senha, formate 1, 2, 3. Vamos ingressar essa máquina no domínio e vamos voltar lá agora e configurar o nosso primeiro usuário. Vamos interagindo aí, gente. Se tiver alguma dúvida enquanto espera essas telas, podem ir perguntando, podem ir interagindo aí com a gente. Ó, bem-vindo ao domínio FCC. Vamos reiniciar esse Windows 8. Enquanto ele reinicia, vamos voltar aqui no nosso servidor e vamos configurar alguns usuários. Ó, vou fechar aqui o meu DHCP e vou abrir aqui os nossos usuários e computadores do Active Directory. Estão me ouvindo aí? Não sumiu não, né? Beleza. Aqui dentro de fcc.com.br eu vou criar uma unidade organizacional chamada FCC Users. Aqui, ó, então uma nova unidade organizacional. Vou chamar ela de FCC Users. Aqui dentro vou criar uma nova unidade organizacional chamada Alunos. Vou criar uma nova unidade chamada Colaboradores. Dentro de Colaboradores, eu vou criar aqui 3 unidades. Uma chamada TI, uma chamada Financeiro e uma chamada Marketing. E por fim aqui, eu vou voltar no FCC Users aqui, vou criar uma nova chamada Professores. Qual que é a importância de uma unidade organizacional dessa aqui? Aqui, dentro das unidades, eu vou criar os meus usuários. E lá na frente, numa aula avançada, né, numa configuração avançada, a gente tem que criar as GPOs. E as GPOs, que é as políticas de grupo, elas são dentro do Windows Server, voltada para as unidades, né, que são os containers onde eu armazeno o meu usuário. Então, se eu quiser criar uma GPO, por exemplo, vamos supor que todos os colaboradores não podem acessar o painel de controle, exemplo. Então, eu posso criar uma GPO base para colaboradores. Todo professor pode ter acesso a tudo, menos essa funcionalidade aqui, que poderia prejudicar o uso do computador se ela fosse usada indevidamente. Então, eu posso liberar acesso total dentro do ambiente área de trabalho, exceto tal funcionalidade. Tem GPO, tem nível de usuário, por exemplo, que o usuário não pode alterar plano de fundo, não pode alterar relógio, não pode mover a barra de tarefa de lugar, não pode mudar a style do Windows 8 ou do Windows 10 de lugar. Então, tudo isso aí a gente controla por meio de GPO. Então, eu tenho que fazer uma política bem desenhada antes de eu sair construindo isso aqui. Então, tem muita reunião, você tem que sentar muito com o chefe da empresa, com o gestor, para saber quem são os grupos, o que realmente eles podem fazer e fazer aquela mensuração, se uma regra ela não choca com outra. Tá? Aqui dentro de alunos, por exemplo, eu vou criar aqui um novo usuário. Vamos criar um novo usuário aluno. Fala o nome do aluno aí, Maico, para nós. Wesley de quê? Maranhão? Como é que é? Como é que é? Credo. Credo. Vamos lá. É? Não, sou. Mas, Wesley. Então, vamos criar aqui, nome, pontos. Não, sou doido. Wesley. Então, aqui, nome e sobrenome aqui completo, com tio, com letra maiúscula.
Nome de login, nome.sobrenome, básico. Próximo. No administração de rede, gente, eu deixaria aqui, né, que o usuário precisa alterar no próximo login. Mas só para a gente não ter que alterar isso, eu vou desmarcar aqui, ó, tá? Só para não dar trabalho mesmo. Primeiro usuário nosso está criado. Todo usuário base, todo usuário padrão do Windows Server, ele é um usuário básico. Ele é um usuário que não altera relógio, que ele é um usuário padrão, usuário mesmo. Vamos criar aqui um usuário da TI, que é um usuário que pode fazer de tudo. Que é um usuário que pode remover programa, alterar, fazer o que ele precisar. Então, vamos criar um novo usuário. Fala o nome de um outro aluno, Maico, para nós aí. Euler Matos. Euler Matos. Então, euler.matos. Próximo. Vou desmarcar aqui porque é uma aula de teste, lembra disso. Opa. Meus dedos aqui tá duro por causa do ar-condicionado aqui, tô precisando digitar. Eu desliguei esse negócio aqui. Beleza, o Euler Matos está criado, porém ele também é um usuário padrão. Ele é um usuário básico que utiliza o domínio. Então vamos dar algumas permissões para ele. Vamos adicionar ele aqui ao grupo Administrators. Vamos adicionar ele ao grupo Domain Admin. Ao grupo Enterprise. Ao grupo. Esse cara aqui, ele tem poder tanto quanto um administrador. Eu posso colocar ele em alguns grupos específicos de acordo com a função dele, mas eu estou criando um usuário cópia do usuário administrator, tá? Só para curiosidade. Group. E por fim aqui o... Então veja bem aqui, ó, eu criei um usuário básico, um usuário aluno que vai utilizar o computador, e eu estou criando um usuário de gerenciamento de rede e de computadores. Esse cara aqui, se ele quiser fazer um estrago na rede, ele consegue, porque ele de remover máquina do domínio a ter acesso a tudo, ele vai ter, tá? Então, esse cara aqui está criado. E vamos fazer um login aqui para a gente ver agora. Eu vou logar aqui com o usuário... Qual que nós criamos aqui de aluno? O Wesley Garanhão aqui, ó. Vamos lá. Minha máquina reiniciou. Pode ver que eu já estou aqui, ó. Ou eu posso logar local, estação 01/format, ou eu posso logar no meu domínio aqui, ó. Então vamos logar aqui com Wesley.garanhão. E vamos lá. Ó, eu estou logando no meu domínio e estou logando aqui com o Wesley, beleza? Gente, tranquilo? Beleza. Vamos voltar aqui agora. Enquanto aqui vai carregando a interface da área de trabalho, quero fazer com vocês um mapeamento de unidade para a gente subir uma unidade compartilhada. Então aqui dentro do meu servidor, eu vou vir aqui na minha unidade D, aqui ó, neste computador, unidade D, e vou criar aqui uma pasta chamada compartilhamento. Dentro da pasta compartilhamento, eu vou criar uma pasta chamada arquivos TI. Essa pasta aqui, eu vou compartilhar ela com, como é que chama o rapaz lá?
Ué, Michael, como é que chama lá o rapaz mesmo? O Euler. O Euler Matos. Como o Euler Matos ele faz parte do grupo da TI, então nós vamos compartilhar essa pasta aqui com ele. Então vamos vir aqui nas propriedades, ó. Vamos compartilhar ela com o Euler.matos. E o Euler vai poder fazer o que ele quiser com essa pasta. Leitura e escrita. Compartilhada. Essa pasta ela está compartilhada na raiz do servidor. Se eu vier aqui, ó, 192.68.10.1, eu vou ver aqui que na raiz do meu servidor, essa pasta está ali, ó, arquivos TI. Vamos criar um mapeamento para essa unidade dele. Então, eu vou copiar isso aqui, vou criar um novo arquivo de texto, e vou dar aqui, ó, um net use h2 o caminho daquela pasta. E vou criar um arquivo do tipo bat para ela. Vou salvar aqui na área de trabalho, chamado arquivos ti.bat, todos os arquivos, salvar aqui, ó. Então aqui eu tenho o arquivo .bat, que nós vamos utilizar para montar a estrutura da TI sempre que o usuário Euler fizer login. Então vamos pegar esse arquivo aqui e vamos colocar ele dentro da pasta sysvol fcc.com.br script. Então eu estou construindo aqui, vou abrir aqui de novo, ó, deixa eu editar ele, um arquivo que toda vez que o usuário Euler fizer login, ele vai criar automaticamente a unidade mapeada dele para que ele tenha acesso aos arquivos públicos da TI. Então, vamos lá no usuário dele agora, no Active Directory. Vamos vir aqui no usuário, nos colaboradores, TI, no Euler, e vamos colocar aqui, ó, o caminho aqui do script de logon dele, que é arquivos ti.bat. Arquivos ti.bat. Beleza. E vamos vir aqui no nosso PowerShell e vamos atualizar as políticas de grupo. gp update espaço barra force. Ele vai atualizar essas políticas aí e a gente vai ver o efeito disso aí lá no login. Está atualizando, atualizada com sucesso. Ó, o nosso usuário está logado. Eu estou logado aqui com o Wesley Garanhão e eu tenho aqui a interface do Windows 8. Poderia ser o Windows 10, poderia ser qualquer outra estrutura. Notem que eu ainda estou sem internet, a gente ainda não fez a configuração para ter internet. Tá? Mas eu estou aqui logado no domínio. E notem aqui que no meu computador aqui eu não tenho nenhuma unidade mapeada para o meu usuário. Então, só tenho acesso à unidade local do computador e é isso aqui. Agora, vamos logar com o Euler para vocês verem aqui o que acontece. Ó. Vou sair da... antes disso, reparem que se eu quiser, por exemplo, alterar data e hora, deixa eu ajustar ela aqui. Ó. Se eu tentar ajustar data e hora, ele vai me pedir uma conta de administrador. Então, essas contas básicas que a gente cria no domínio, ela não deixa funções administrativas mais complexas. Então, aqui eu não altero nem data e hora da minha estação, certo? Vamos sair daqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Agora eu vou logar com o Euler. Euler.matos. Senha. Vamos logar com ele aqui. E vocês vão... Essa parte do Windows 10 e do Windows 8 ela é chata, né? De criar o desktop. Vamos logar com ele aqui. Aqui nós vamos ter que esperar um pouquinho, porque eu preciso demonstrar o diferencial aqui agora. Alguma pergunta enquanto isso? Tá. Mas lembra daquilo. O segredo aqui hoje não é o
como fazer, mas é demonstrar a ferramenta. Tá? Vocês estão gostando aí? Estão curtindo? Beleza. A gente está planejando fazer um quinta-feira fazendo a mesma coisa do ambiente Linux aí. O que vocês acham? Fazer o mesmo cenário, só que todo em Linux. E subir um Windows e subir duas estações. Um Linux e um Windows dentro do servidor Linux. Acho que vai ser legal, uma experiência bacana. É o Samba 4. Eu vou... Oi. Ô, Michael, para mim eu vou te falar a verdade, eu não tive alguém que sentasse e me desse o direcionamento direto. Então, assim, eu precisei ralar de verdade para me chegar nesse conhecimento. Entendeu? Eu não tive alguém que sentasse, me desse a direção e tudo mais. Eu gastei de verdade uns 2 anos e meio para mim ter a segurança de ir lá e fazer. E só que isso aí não é base de verdade para o seu aluno pegar. Então, daqui só 2 anos, não. A questão é que eu me virei nos 30 mesmo, com o YouTube, com a internet, com tudo, isso lá atrás, sabe? Então, assim, para mim ter coragem de pegar e fazer, foi para mim fazer por mim mesmo, que eu digo. Porque em 2010, de 2008 até 2012, eu trabalhei numa empresa muito grande na área de TI. Então lá eu podia fazer, tinha a possibilidade de errar, porque tinha alguém acima de mim, entendeu? Então ali eu aproveitei muito a experiência e a ocasião. Mas para eu mesmo pegar, fazer e assumir como empresa, como Thiago, e entregar o serviço, de verdade, uns 2 anos, até que eu aperfeiçoei para valer. E isso principalmente em ambiente Linux, que eu tinha bastante receio de entregar e tinha aquele medo, aquele pequeno pavor de dar um problema depois que eu não saberia resolver. Então, assim, uns 2 anos. Isso ali foi por volta ali de 2012, 2014, mais ou menos. Tenho. Eu não estou com a minha certificação em dia, pretendo tirar a certificação agora no início do ano que entra em 2021, porque eu sei, até uma coisa que eu falo para os meninos, tem muita gente que se mata de estudar, mata literalmente de estudar com foco na certificação. E eu acho que é um desperdício de tempo e energia. Se você realmente gostar da área, estuda para valer, começa que seja simular a implantação, entender o cenário e viver a ferramenta no dia a dia, que aí você vai estar preparado futuramente para ir lá, fazer a prova e se dar bem nela com experiência. Eu te falo, não tem como lá fazer uma certificação de Azure, por exemplo, se não tiver pelo menos de verdade, umas 50 horas de teste, de raiva, de descabelo, de entender como é que o negócio é por trás. Não adianta ficar só no avança, avança e conclui, e naqueles simulados de internet. Então, se gosta da área, se gosta do negócio, aprende, seja autodidata ou se matricule num cursinho que seja, mas aprenda a ferramenta, domine ela, aí sim, depois pense na certificação. Eu já vi muita gente jogar dinheiro fora por inverter esse processo. Entendeu? Exatamente. Eu conheço muita gente, e outra, eu conheço muita gente certificada que às vezes não entrega o que eu entrego. E eu também conheço muita gente certificada que dá um show no mercado e tem muito mais conhecimento do que eu. Então, assim, existe todos os lados possíveis. Eu fico com o lado de, se eu não tenho tanto dinheiro para investir, a prova é cara, e eu quero me certificar, é um projeto meu, talvez até para o final desse ano, então eu vou investir no meu conhecimento, aperfeiçoar, me preparar, entregar algum serviço, porque eu não dependo hoje da certificação para entregar o serviço que eu entrego, embora ele vai valorizar demais o meu profissional. Então eu vou atrelando uma coisa na outra e à medida que eu tenho entrada financeira por aquele serviço que eu fiz, ele já vai sendo destinado para aquilo. Então eu estou juntando um caixa para logo logo eu dar conta de viajar, pagar o hotel, etc, e fazer essas provas aí para fora, porque não é barato. Eu vou olhar quinta-feira eu respondo para vocês. Vou até levantar os valores certinho e passo isso aí direcionado, tá? Mas é algo, uns R$ 700. Tem prova aí de 700, tem prova de 500, varia. E você ir lá e
eu falo assim, ir lá e fazer ela por esporte, entre aspas, né? Sem ter a certeza que você tem pelo menos uns 60 a 70% de chance de passar nela, e se não tiver dinheiro sobrando, entre aspas, não vale a pena. Então, qualifique, viva a ferramenta, passe raiva com ela, depois vai lá, né? Dê o seu melhor e volta com o diploma na mão. Pode falar. Não, a gente tem até um parceiro que faz aqui na cidade, tá? A gente já passou muito problema com aquilo ali e é outra área também que eu preciso especializar nela. Ou trazer alguém que faça. Microtik não. Passo sim. Pessoal, voltando aqui, ó, vocês podem olhar aqui que eu estou logado com o Euler. E como a gente mapeou uma unidade, tá vendo aqui a unidade H dele? Ela aponta diretamente para aquela unidade mapeada lá do nosso servidor. Eu vou entrar aqui dentro, ó, eu vou criar uma pasta aqui, um arquivo de texto, uma pasta mesmo aqui, ó, chamada Thiago Teste. Se eu vier aqui no meu servidor, essa pasta ela existe aqui dentro. Ó. Dentro da minha, aqui, ó, dentro da minha unidade D, compartilhamento, arquivos da TI, tem Thiago Teste. Então, em qualquer computador do domínio que o Euler logar, magicamente, essa pasta aqui vai seguir ele, aquela unidade mapeada. Que às vezes o usuário não entende, nossa, mas eu salvei meu negócio naquele computador, eu sentei no outro computador, meu negócio estava lá. Né? É a mágica, entre aspas, mas é porque é uma unidade mapeada. Uma coisa que a gente tem problema nas empresas, gente, é o usuário ficar salvando música, foto, vídeo e aquela bagunça dentro do servidor e gastando espaço em disco. Então a gente vai configurar aqui um serviço de cota para a gente configurar o que ele pode salvar e quanto espaço ele pode utilizar. Então vamos vir aqui de novo no nosso gerenciamento do servidor, no Server Manager. E vamos configurar aqui a cota, né, e o filtro de conteúdo, para definir o que ele pode e quanto ele pode armazenar. Então, ó, vamos adicionar aqui mais uma função. Deixa ele acabar de atualizar. Próximo. Vamos aqui só, aqui, ó, pode ver que o serviço de compartilhamento de arquivo, tá? Como a gente ativou o compartilhamento, ele habilitou alguma coisa, mas a gente precisa vir aqui agora e, aqui, ó, e instalar o gerenciador de recurso do nosso servidor de arquivo. Vamos avançar aqui. E a gente vai definir agora o que cada pasta compartilhada na rede vai poder fazer dentro da rede. Já teve muitas vezes a gente de eu chegar ali na empresa ali, tá com HD lotado e você vai lá ver, tem gente que salvava filme MKV, salvava coisa grande, pasta de foto de viagem. Então assim, isso não já. E aí o que a gente fazia como regra? Você tem 36 horas para tirar o conteúdo, porque senão ele vai ser apagado. Por exemplo, o usuário do Oi? Sim, mas é porque o servidor não tem regra de entrada, então se quiser salvar desde o seu arquivo do Excel até um arquivo de vídeo ou de áudio, salva. Então tem muita gente que aproveita disso. Mas a política da empresa ela tem que ser bem clara, né? Primeiro, tem que ter a segurança para não deixar salvar, mas se salvou, dá um prazo de 36 horas para o usuário tirar de lá, que automaticamente você vai deletar isso dali. Mas a política tem que valer. Tem que ter uma política bem organizada e uma infraestrutura que já barre isso desde sempre. Por exemplo, um usuário do financeiro, ele tem que salvar geralmente a PDF, DocX, XLSX, é a extensão padrão dele. E à medida que ele vai trabalhando ali no decorrer do tempo, você vai ajustando, adicionando extensões necessárias até que o perfil dele seja funcional ao cargo que ele ocupa. Então vamos vir aqui, ó, no nosso gerenciador de recurso do servidor de arquivo. Deixa eu fixar ele aqui no menu iniciar. Nota que tudo que a gente tem de mais útil, né, fixa aqui. Aqui eu criei uma unidade virtual de teste, né? Eu tenho aqui uma unidade com 2 GB, né? Só para demonstração mesmo. Então,
Vamos vir aqui no nosso gerenciador de recursos e vamos primeiro aqui, ó, gerenciar a nossa cota. Então, eu vou criar aqui uma nova cota. Aqui, ó, para quem? Para a nossa unidade D, arquivos da TI. Eu vou criar uma cota aqui, ó, deixar aqui, ó, para 100 MB, né? Ela é bem simbólica. Poderia até personalizar ela, mas vou criar uma cota aqui de 100 MB e vou criar aqui também, ó, um filtro onde o meu usuário da TI, que é o nosso exemplo, ó, na pasta arquivo da TI, não vai poder salvar arquivo de áudio e de vídeo. Eu tenho, como falei, personalizar muita coisa aqui, ó. Se eu quiser brincar com extensão, não falta extensão aqui não. Se eu quiser aqui vir, por exemplo, em arquivo de imagem, eu posso deixar ele salvar negar todo tipo de imagem, exceto a que ele precisa trabalhar. Então, assim, eu posso vir cá em vídeo e falar, você não pode salvar nenhum tipo de vídeo, a não ser MPEG, por exemplo. Então, tem como eu filtrar bastante coisa. Opa, eu fechei. Ah, pior, viu? Peraí que eu fechei aqui a função sem querer. Deixa eu abrir ela aqui de novo. O usuário hoje tem que ficar esperto com ele. O usuário de hoje não é igual de antigamente, não. Ele é problemático. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui de novo que eu tinha fechado. Ó. Então, aqui eu vou gerenciar a minha pasta de arquivos da TI. Eu estou bloqueando a pasta que nunca podia ser bloqueada, né? Mas tudo bem, é só um teste mesmo. Aqui, ó, arquivos da TI. Vou bloquear áudio e vídeo e vou criar aqui um filtro de conteúdo. Ó. Vamos testar isso aqui para ver. Ó. Isso aqui já entra em vigor imediatamente. Ó. Se eu entrar aqui no meu computador, pode ver aqui, ó, que ela está limitado a 100 MB. Eu já tenho uma pasta aqui no meu Windows 8 de teste. Aqui, ó, descolocar o C. Mídia para testar o servidor de arquivo. Aqui, ó. Vou pegar aqui um arquivo executável. Deixa eu abrir aqui nossa unidade mapeada. Aqui, ó. Um arquivo executável, que é a Bíblia aqui, ó. Vou arrastar ele para cá, ó. Copiei. Vou pegar aqui um arquivo ó, de imagem aqui, ó. Tem aqui uma imagem MPEG aqui. JPG, desculpa. Vamos colocar ela aqui dentro. Espera aí. Ah, na verdade aqui nós não bloqueamos imagem, gente, eu não errei aqui não, é só voltar aqui para ver a regra. Nós bloqueamos foi áudio e vídeo, se não me engano, não foi? Deixa eu voltar aqui para ver, peraí. Que eu até vi que ele salvou ali, ó. Foi não, né? Deixa eu só... Cadê? É, realmente, foi áudio e vídeo aqui. Eu até estranhei que ele salvou lá. Aqui, ó. Vamos pegar aqui esse vídeo aqui do comercial do Windows 95 aqui, ó. Olha lá, ó. Na verdade, que ele deu espaço insuficiente. Vou pegar um arquivo de áudio que vai caber para vocês verem aqui, ó. Uma música aqui, ó. Você precisa de permissão. Então, por mais que eu tente, ó, não vai. Então, eu tenho um filtro de conteúdo e eu tenho um filtro de espaço. Vou deletar tudo que está... Vou deletar o que está aqui. E vou tentar copiar só a música aqui de novo, ó. Não tem como, tá vendo? Então, esse tipo de filtro é necessário. E um filtro desse não se constrói de um dia para o outro. Então, você tem uma noção que um financeiro precisa de tal extensão, mas o detalhamento disso é só ao longo do tempo. Então, você subir um servidor, ao longo de uma semana a 15 dias, tem muito ajuste para fazer, até que ele fique lisinho e funcional para aquilo que ele precisa, entende? O dia a dia ele demanda muita coisa para otimizar ele. Tá? E para a gente concluir aqui agora, eu quero configurar com vocês a parte da internet. Vamos disponibilizar internet aqui para as nossas estações, que até agora pode ver que ela não tem navegação aqui. Ó. Então vamos vir aqui no nosso servidor e vamos configurar aqui o nosso NAT. Então vou abrir de novo aqui o nosso Server Manager. Vamos adicionar aqui mais uma função.
Vamos colocar aqui o serviço de acesso remoto. Serviço de roteamento. E eu vou ter que construir um NAT de uma placa para outra. Eu vou ter que fazer com que a internet saia de uma placa e entre na outra. Pessoal, vou só aqui no banheiro rapidinho e já volto, tá? Um minutinho. Enquanto instala essa função, beleza? Pessoal? Beleza, um minutinho e já estou de volta, peraí. Pessoal, estou de volta aqui. Michael, tá cortando o seu áudio, viu? Vocês estão me ouvindo aí? É o sol do Michael que tá cortando. Ah, o do áudio do Michael picou pra caramba e ele sumiu. Gente, alguma dúvida aí enquanto vai instalando? Querem compartilhar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não, beleza, então. Essa ferramenta aqui ela é um pouquinho mais demorada porque ela faz uma série de configuração aqui nas placas de rede e tudo. Porque ela vai. O que o NAT vai fazer? Lembra que a gente tinha internet numa placa e a outra era só para compartilhar para comunicar com a rede local? O que nós vamos fazer agora é uma ponte entre uma placa e outra para que haja internet na placa LAN. Então vamos lá então. Vamos aqui no nosso... Aqui, ó. Roteamento e acesso remoto. Vamos fixar ele aqui no menu inicial. E vamos fazer a configuração agora da nossa internet. Então vamos vir aqui. Vamos configurar isso aqui. Vamos dar um próximo. Vamos criar aqui uma configuração personalizada. Vamos subir o serviço de NAT, que é a conversão de IP de uma placa aqui para outra. E vamos inicializar ele. Dentro do nosso serviço de NAT, vamos fazer aqui a configuração do IPv4. Vocês estão aí comigo, gente? Estão me ouvindo, beleza? Tá vendo aí? Ah, beleza, porque tem hora que some, eu acho que caiu. Beleza, então. Vamos vir aqui no NAT. Vamos nas propriedades dele. Opa, na verdade não. Que é a New Interface.
Vamos vir aqui na LAN e vamos... Como a LAN... Ó, agora aqui é interessante. Ó. A LAN ela é uma interface privada. É a LAN, é a rede local. E agora eu vou fazer a mesma coisa para a WAN, só que ela vai ser pública. Então, na WAN, ela vai ser uma interface pública e o NAT vai ter habilitado nela aqui. Ó. Eu acho que eu não salvei a LAN não, né? Deixa eu voltar aqui de novo, peraí. Aqui, ó. A LAN ela é uma interface privada e aqui eu estou fazendo o NAT de uma placa para outra. Vamos dar uma olhada aqui no nosso servidor. Vamos dar aqui um reset aqui na placa de rede e vamos ver se ela vai responder ou se eu vou precisar reiniciar ele. Vamos dar aqui um ipconfig /release e o ipconfig /renew. Ah lá, pode ver que eu já voltei com a internet. Deixa eu abrir aqui o meu Firefox. Deixa eu ver se eu tenho Firefox aqui. Eu tô com... Quer ver que o Internet Explorer dessa máquina virtual tá com problema. Eu acho que ele não vai abrir, quer ver? Aí, fato. Mas a gente descobre que tem internet se eu pingar aqui, ó, num site qualquer, ó. Ping. Vamos pegar aqui www.globo.com. Correto? Beleza? Então aqui pode ver que eu estou fazendo o NAT de uma placa para outra e agora o meu servidor, além de ter gerenciamento de cota, DNS, DHCP e gateway ativo, eu também tenho aqui o serviço de internet disponibilizada para todas as estações que estiverem conectadas no mesmo switch que o meu servidor. Alguém perguntou aí sobre acesso remoto aí, não perguntou? Agora há pouco? Daniel, agora aqui, ó, para finalizar aqui, mais 15 minutinhos a gente está terminando. Deixa eu encerrar esse processo aqui do Internet Explorer, que não vai deixar nós trabalhar, peraí. Ô, trem chato, hein? Mais fácil fazer um logoff aqui e voltar. Eu quero mostrar agora duas ferramentas de acesso remoto, que é a ferramenta padrão do Windows e o RSAT. O RSAT é a ferramenta de administração remota de servidores Windows. Deixa eu voltar aqui no nosso Euler aqui, que é o administrador. Primeira coisa, vamos usar a ferramenta básica aí do Windows. Eu vou vir aqui no meu Windows Server e vou habilitar de forma básica e simples a função remota aqui de administração. Ó. Então, eu vou nesse computador, propriedades, configurações remotas e vou habilitar aqui, ó, permitir conexão remota neste computador. Não vou fazer nenhuma configuração adicional, vou até colocar aqui, ó, só que o usuário euler.matos pode ter esse acesso no servidor, só para filtrar para ele. Ó. Então, vamos vir aqui na nossa estação e vamos pegar a ferramenta de acesso remoto. Conexão com a área de trabalho remota. Eu vou logar aqui no meu servidor. Opa. Beleza, eu vou usar a conta de administrador. Notaram o que eu fiz aqui? Eu estou conectado, ó, eu estou usando o meu Windows 8. Aí. Aqui, ó, eu estou usando o meu Windows 8 para conectar onde? No meu servidor. Tá vendo? Estou conectado remotamente via Windows 8 dentro do meu servidor 2019. Tá vendo? Tá nítido isso? Beleza. Então, ó, eu estou usando o meu Windows 8 e eu estou conectando remotamente e respondendo a pergunta de quem aquela hora?
do Daniel, então não faz diferença se você tem um nível de privilégio suficiente para bagunçar tudo, remotamente ou localmente, eu posso vir aqui agora e instalar função, recurso, alterar qualquer configuração que eu fiz, não importa se ela é remota ou se ela é local, certo? Então eu estou remotamente acessando o meu servidor pelo meu Windows 8. E outra coisa interessante para fazer administração remota de servidores, além de usar o próprio serviço remoto do Windows, vou fechar aqui agora, vou voltar aqui para o meu Windows 8, tem essa ferramenta aqui, que eu vou abrir ela com vocês agora, ó, que é o RSAT, que é a ferramenta de acesso remoto e gerenciamento remoto de servidores. Deixa eu abrir ela aqui só para vocês verem que ela é um instalador autônomo, tá? Essa ferramentinha aqui, gratuita, que você baixa para gerenciar o seu servidor de estações. Aqui eu já instalei ela porque ela demora um pouco. Ela está aqui, ó. Aqui, ó. Gerenciador de servidores. Isso aqui não é nativo do Windows 8 nem do Windows 10, mas eu baixo aquele instalador e eu vou ter acesso a isso aqui, ó. Deixa ele carregar. Ó, o gerenciador do servidor na sua interface Windows 8 ou Windows 10. Isso aqui tem que ser limitado a usuários administradores. E aqui dentro, ó, eu vou adicionar o meu servidor para eu gerenciar. Então, ó, ele vai varrer a minha rede, ó, ele localizou aqui, ó, o meu FCC Server, e eu vou jogar ele para cá, vou dar um OK, e automaticamente agora, olha o que acontece, eu tenho como administrar de forma remota o meu servidor. Então, eu posso, por exemplo, adicionar funções e recursos. Olha, para vocês verem, eu estou no meu Windows 8 e eu estou gerenciando o meu servidor remotamente, como se eu estivesse nele, através dessa interface. Então eu posso vir aqui adicionar, por exemplo, funções e recurso, só que dessa vez, aonde? Em FCC Server, que é o servidor no qual eu estou conectado, né, nesse momento, tá vendo? Da mesma forma, quando eu instalo essa ferramenta, no meu próprio Windows 8, uma vez que eu adicionei o meu servidor, eu posso vir aqui, ó, em ferramentas administrativas, eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e acessar o meu DHCP como ele está lá no meu Windows Server lá. Ó. Agora eu estou conectado diretamente lá. Entendeu? Então eu tenho múltiplas funções que eu posso fazer de forma remota sem depender de estar conectado de forma direta no meu servidor físico. Certo, gente? Beleza? Aqui tudo que eu tenho que fazer é o quê? Adicionar o meu servidor aqui dentro, localizar ele e ter acesso à função. Assim como tenho aqui também, ó, dentro de ferramentas administrativas, o meu DNS. E por aí vai. Aí eu tenho que fazer essa configuração local dele, fazendo os apontamentos adequados. Então eu tenho como administrar um servidor sem ter tela, sem ter teclado e mouse, totalmente à distância? Sim. E isso não vai aumentar nem diminuir a segurança daquilo que eu estou fazendo. Tá? Simplesmente facilita por exemplo, eu estar eu trabalho numa empresa muito grande. Então talvez a TI está a 800 metros do setor onde eu estou dando aquela manutenção. Então, para mim não ter que sair, ir lá na TI, fazer a configuração e voltar, é muito mais fácil eu logar com o meu usuário, que tem essa permissão para fazer esse nível de gerenciamento, eu faço a alteração, já estou lá no usuário, já checo o usuário e facilita muito a minha vida para administrar aquela situação, entenderam? Essa é a lógica do acesso remoto, né, basicamente. Beleza?